O tribunal nega pedido da defesa de Lula para adiar depoimento ao juiz Sérgio Moro. Apoiadores do ex-presidente começam a chegar a Curitiba. Lula depõe amanhã, às 2 horas da tarde, aqui no prédio da Justiça Federal. Deputados retomam votação da reforma da Previdência e manifestantes tentam invadir a Câmara novamente. Homem é morto ao tentar resgatar usuária de drogas na Cracolândia, em São Paulo. Guerra contra o Estado Islâmico do Iraque deixa 200 mil crianças iraquianas sem água, sem comida e sem escola. Mas perderam principalmente o direito a ter uma infância com o mínimo de dignidade. O reencontro dos sobreviventes do acidente da Chapecoense com os médicos colombianos. Bem-vindo, Jackson, que bueno tenerte aqui. Mundial de Surf volta a Saquarema, no Rio, depois de 15 anos. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia confirmou hoje que o corpo de um homem encontrado no centro de São Paulo é do funcionário de uma empresa de resgate de usuários de drogas que havia desaparecido quando foi buscar uma paciente na Cracolândia. A suspeita de que traficantes executaram o rapaz por acreditar que ele era membro de uma organização criminosa do Rio de Janeiro. A polícia divulgou imagens de ataques de gangues em Copacabana, no Rio de Janeiro. Os assaltantes tinham ajuda de vendedores ambulantes para roubar os turistas. A Justiça mandou demitir 38 funcionários da Câmara de Vereadores de Guarulhos, na Grande São Paulo, que ocupavam cargos públicos sem serem concursados. O SBT Brasil denunciou o caso e revelou que muitos recebiam salários sem trabalhar. Um adolescente suspeito de participar do estupro coletivo de uma menina de 12 anos no Rio de Janeiro apresentou-se hoje à polícia. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Uma operação que envolveu as polícias dos Estados Unidos e das Filipinas prendeu uma quadrilha que produzia pornografia digital envolvendo até crianças. Ilha Rocha. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, é quem irá decidir se o ministro Gilmar Mendes está impedido de julgar o caso de Eike Batista. O questionamento foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O escritório de advocacia Sérgio Bermudes, do qual Guiomar Mendes é sócia, disse que jamais atuou em processos criminais como aqueles nos quais Eike Batista é réu e que ela nunca recebeu honorários do empresário nem o representou no pedido de habeas corpus. E veja a seguir as informações sobre o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. O presidente de uma companhia aérea leva uma tortada no rosto durante discurso. Não perca, é já já. O ex-presidente Lula irá a Curitiba amanhã prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro. O repórter Daniel Adjuto está em frente ao prédio da Justiça Federal do Paraná. Boa noite, Daniel. Daniel, além de ver negado o pedido para adiar a audiência da Lava Jato, Lula tem um outro problema para resolver, né? O que aconteceu dessa vez? O pecuarista José Carlos Bunlai prestou depoimento hoje no processo em que o ex-presidente Lula é acusado de receber benefícios da Odebrecht. A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados está votando as propostas de mudanças no texto. O repórter Tiago Nolasco tem os detalhes ao vivo de Brasília. Tiago, depois do clima tenso da invasão da comissão na semana passada, como é que foi o dia hoje? Vamos voltar a Brasília, desta vez para falar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Kennedy, o presidente Michel Temer se reuniu hoje com os senadores do PMDB para discutir a reforma trabalhista e conseguiu, manter o texto que ele queria na Comissão Especial da Câmara sobre a proposta previdenciária. Agora, o governo está conseguindo derrubar as resistências no Congresso às reformas? Obrigada, Kennedy. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu hoje o diretor do FBI, James Comey. Indicado por Barack Obama em 2013, ele comandava a investigação sobre a interferência russa no processo eleitoral que elegeu Trump. Na Coreia do Sul, o candidato liberal Moon Jae-in venceu a eleição presidencial com uma política favorável à aproximação com a Coreia do Norte. A guerra contra o Estado Islâmico no Iraque
tem as crianças como as maiores vítimas. Cerca de 200 mil vivem em meio ao conflito sem água, sem comida e sem escola. Muitas ainda tiveram os pais assassinados pelos terroristas, como mostram os repórteres Sérgio Uth e Louis Blair. Você pode acessar o site do SBT e assistir às cenas exclusivas desta reportagem gravadas em uma câmera com lente de 360 graus. Veja em instantes as homenagens à Chapecoense na Colômbia. Os maiores surfistas do mundo começam a disputa da etapa brasileira do circuito em Saquarema. É já já. E na véspera da final da Recopa Sul-Americana, a Chapecoense treinou em Medellín, na Colômbia, no estádio da decisão. Bruno Vicário, boa noite. Não deve ser fácil para o time se concentrar com tudo que representa essa partida, né? Não deve ser não, viu, Nascimento? Boa noite, Raquel. Mas acho que eles estão, sim, bem preparados. Acho que todos os jogadores que chegaram esse ano à Chape sabiam que era uma missão, sim, especial. O time acabou de ser campeão estadual, o que também mostra que o foco é, sim, dentro de campo. E acho que essas homenagens são, sim, mais do que justas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.